Bom, nós já começamos a gravação. Murilo, esse trabalho aqui de vocês estão conseguindo visualizar? Sim, sim. O trabalho de vocês não está ruim, no entanto, precisa ter algumas adequações, tá? E aí, eu fiz algumas sugestões aqui, tudo em vermelho. Não sei se você chegou a ler, você e a Patrícia chegaram a ler aí junto com a Ju. Tem Sim. algumas coisas que a gente precisa alterar, tá? E aí o principal é vocês entenderem o seguinte: naquele barema que eu postei, a nota de vocês, se não me engano, foi 0,3, eu acho. Acho que foi 0,3 mesmo que eu coloquei lá no barema. Ele é referente a 0,5 de vocês. Acho que foi 0,5 mesmo. Ele é referente à atividade da, do resultados e discussões e resultados, tá bom? Então, vamos fazer aqui algumas considerações. Vocês colocaram assim: gestão integrada na organização pública. Só que eu sugeri que colocasse considerações sobre a gestão integrada na organização pública, porque vocês não fazem um levantamento com uma análise minuciosa, cheia de detalhes. Eu vi que vocês ficaram mais na apresentação de conceitos. Então, quando a gente normalmente faz esse tipo de pesquisa mais bibliográfica, em que a gente foca mais na parte conceitual e um pouco mais superficial, é interessante que você coloque considerações. Por quê? Vocês estão fazendo considerações, vocês estão falando sobre aquilo e emitindo algum ponto de vista, mas sem apresentar muitos detalhes pormenores. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei considerações sobre a gestão integrada. E assim, Murilo, tudo que eu coloquei aqui são sugestões, tá? Daí, se vocês vão aceitar ou não, depois vocês veem. Limpei, pai. Gente, o microfone de vocês está tão baixinho, eu quase não estou ouvindo, e meu som aqui está em 100%. Só um pouquinho, eu vou pegar o meu fone de ouvido, tá? Que aí eu acho que eu Tá consigo bom. ouvir melhor vocês. Só um pouquinho. Uhum. Pronto, voltei. Acho que agora eu vou conseguir ouvir melhor vocês. Bom, daí na introdução, vocês colocaram esse apresentar o tema, acho que ficou aqui à toa.
E aí vocês colocam assim: sobre o desenvolvimento das organizações públicas, evidenciamos a importância do desenvolvimento na gestão integrada, como forma de garantir melhores resultados em suas estratégias. Estratégias de quê? Estratégias de atividades, estratégias econômicas, estratégias de desenvolvimento, estratégia. Eu achei incompleto isso daqui, porque em suas estratégias administrativas, sabe? E aí, outro ponto importante é que vocês colocaram assim, ó, evidenciamos a importância do desenvolvimento da gestão integrada. Vocês estão dizendo que fizeram isso daqui. Então, obviamente, isso daqui precisa estar evidenciado lá na revisão teórica, tá? Então, precisa completar isso daqui. Aí, vocês colocaram, diante desta compreensão, o presente projeto. Tomem cuidado, porque vocês usaram em vários locais essa palavra projeto, tá? E nós não estamos mais trabalhando com projeto. Então, pode complementar essa temática aqui, tá? Além disso, em sua problemática, conta com a seguinte indagação: de que maneira a esfera administrativa pode desenvolver a gestão integrada nos diferentes setores da administração pública para conseguir resultados de excelência, de modo que contribua integração tecnológica e integração social entre os setores da administração? Eu achei muito grande essa problemática de vocês aqui, porque ó, eu até coloquei, essa pergunta está muito grande, tem duas partes. Quais são essas duas partes que eu consegui identificar? De que maneira a esfera administrativa pode desenvolver a gestão integrada nos diferentes setores da administração pública para conseguir resultados de excelência? Aí depois vocês colocam, de modo que contribui integração tecnológica e integração social entre os setores da administração. Eu sugiro que vocês façam assim. A temática da gestão integrada nos levou a indagar de que forma a esfera pública pode desenvolver a gestão integrada com finalidade de conseguir resultados de excelência. E aí, mais para frente, em um dos tópicos lá, que pode ser o terceiro objetivo específico, vocês podem dizer que a integração tecnológica e a integração social, ela pode levar a administração a obter resultados de excelência, entendeu? E não fazer essa temática tão grande. Temática não, desculpa, essa problemática tão grande, tá? E aí, então, vocês vão perguntar, a temática da gestão integrada nos levou a indagar de que forma a esfera pública pode desenvolver a gestão integrada com finalidade de conseguir resultados de excelência. E aí vocês podem dizer que contribuição, integrando a tecnologia e o desenvolvimento social nos setores da administração pode sim levar a resultados de excelência. Entendeu por que eu risquei isso daqui? Murilo, pode ir falando. Se você não entender, daí você me fala e eu volto, tá? Ok, ok. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Então, isso daqui eu vou tirar. Esse aqui vai ficar, né? Vou colocar de roxinho o que a gente está deixando por enquanto, tá? Vale ressaltar, olha, esse início de frase aqui eu tenho riscado em todos os trabalhos de vocês, porque esse iniciozinho aqui, ele não é uma linguagem acadêmica, tá bom? Eu tenho visto que todos vocês têm colocado isso, todos os trabalhos, vale ressaltar. Ao invés de escrever vale ressaltar, ressalta-se, ressaltamos, percebemos, percebe-se,
tá? Mas vale ressaltar, não. Que o mesmo justifica-se pela necessidade de compreendermos sobre a importância da gestão integrada na organização, nos diferentes setores da administração pública, para conseguir resultados de excelência, de modo que contribui à integração tecnológica e social dentro das diferenças. Isso aqui está repetido. Você viu que é a mesma coisa que eu já tinha lido? Aí eu coloquei aqui, vocês repetiram que já tinha sido dito no parágrafo anterior. Então, tá. Aí, eu deixei aqui, ó, construa um parágrafo falando por que o grupo considerou importante falar sobre gestão integrada no setor público. Qual que é a vantagem e o conhecimento deste assunto, qual é a vantagem e como o conhecimento deste assunto pode contribuir e enriquecer o conhecimento da sociedade, que é a parte mais interessada. Não precisa colocar nenhuma citação sobre gestão integrada ou discorrer agora sobre os conceitos dela, mas fale de forma que você convença o leitor de que esse assunto é importante e que ele precisa ser lido, vale a pena o leitor ler isso daqui, tá? Então, vocês podem até dar uma olhada em algum daqueles exemplos de artigo que a professora Silvéria colocou, algum exemplo de justificativa lá, tá? Normalmente ela é bem pequenininha, é mesmo um parágrafo falando que este trabalho é importante para que tanto a sociedade quanto a administração pública percebam que há maneiras de se integrar diferentes tecnologias, ou então que é importante desenvolver diferentes habilidades sociais para que se possa conseguir resultados satisfatórios, com excelência, com eficácia. É para você realmente convencer o leitor de que vale a pena ele ler esse trabalho, essa sua pesquisa, tá? Então, a justificativa é nesse sentido. Sua responsabilidade consiste em orquestrar a colaboração de todos os departamentos em prol do crescimento do negócio. Isso aqui ficou meio perdido. Sua responsabilidade consiste em orquestrar a colaboração de todos os departamentos em prol do crescimento do negócio. Eu risquei, porque ele ficou, sabe assim, uma frase que fica perdida? Então eu tirei. A gestão integrada torna mais fácil identificar os pontos fortes e fracos. Quais pontos? Aqui a pergunta foi: os pontos fortes e fracos na, na oferta do serviço, na oferta, na prestação do serviço público. Seria isso, na prestação do serviço público, ou na realização, na efetivação das demandas internas, porque quando vocês falaram lá no início, lá, aliar a tecnologia com a questão social, pode ser que vocês estejam querendo dizer para que aqueles setores, para que internamente os órgãos consigam ter uma melhor prestação de serviço, ou pode ser na prestação de um serviço externo mesmo, na entrega de um serviço público, na entrega de bens e de serviços que estarão lá disponíveis para a comunidade, entendeu? Então, seria interessante vocês deixarem uma brechinha para o leitor entender o que é que vai estar lá na frente, tá? Então, eu coloquei, vamos deixar aqui essas duas opções e depois vocês veem o que é que se adequa melhor à intenção de vocês. Aprimorando a estratégia. Ok, estratégia de quê? Vamos tirar essa estratégia de quê aqui, e aí vocês vão definir isso aqui, tá? Aprimorando sua
estratégia e simplificando a tomada de decisões. Ao estabelecer uma comunicação interna, tá vendo que aqui você já deu uma brechinha para dizer que interna, então aqui também pode ser demandas, efetivação de demandas internas, mais clara e direta. E, ao considerar a automação de processos, na esfera pública a gente não tem funcionários, a gente tem servidores. Conseguem realizar suas tarefas de forma mais eficiente. Então, aqui, de novo, se são os servidores, eu estou cada vez mais convencida de que é esse pedacinho aqui, ó, a efetivação, identificar os pontos fortes e fracos na efetivação das demandas internas. Tá vendo como assim vocês vão escrevendo e cada vez fica mais claro o que é que vocês querem? Eu estou achando que é isso. Ao estabelecer uma comunicação interna mais clara e direta, e ao considerar a automação dos processos, os servidores conseguem realizar suas tarefas de forma mais eficiente, aumentando sua produtividade. Isso viabiliza a análise do desempenho das equipes, a detecção e correção dos erros e a eliminação de problemas recorrentes, permitindo que o gestor reduza os custos da administração pública. Eu coloquei um lembrete aqui, que o tema de vocês é sobre a organização pública, e não é sobre a privada, então tem que tomar cuidado com os termos usados para um e para outro, tá? E direcione recursos para outras áreas de investimento. Além disso, a adoção de um software de gestão é uma excelente solução para minimizar erros humanos. Aqui, durante a revisão teórica, eu não vi, eu não vi nenhum software específico que vocês tenham citado. Então, se houver algum, se vocês quiserem trazer isso, vocês podem colocar aqui. A exemplo disso, temos o software tal, que, eu não sei, vocês podem ver algum tipo de software, SGD, não sei se você é servidor público, mas aqui no estado, o Murilo, a gente tem o SGD, que é o Sistema de Gestão de Documentos, e ele é um software, ele está numa página, e é muito bom, é muito interessante porque a gente já faz toda a documentação, todos os nossos processos já são eletrônicos, então você praticamente descartou, a gente já praticamente descartou todos os papéis, né? Aqui, ó, vocês colocaram o e-mail pessoal de vocês, tá? Eu risquei porque é imprescindível que vocês utilizem o e-mail institucional da Uniteams, tá bom? Aí, de novo, vale mencionar, então, isso daqui pode tirar, essa palavrinha, vale mencionar. Mencionamos, tal, ressaltamos, destacamos, e aqui, esse trechinho em azul, isso aqui ficará no tópico de resultados e discussões. Esse trechinho aqui, ele ficou interessante, mas não nesse momento, lá no tópico de resultados e discussões, tá? Então, eu vou deixar ele em azulzinho aqui, para vocês lembrarem que tem que levar e adaptar ele na sequência de escrita que vocês colocaram lá. Aí eu não vi aqui o objetivo geral e específico, Murilo. Vocês não colocaram nem a metodologia e as seções do artigo, tá? Como vocês não colocaram, e aí, com base no que vocês escreveram, eu considerei, eu sugeri isso daqui, ó, como geral. Com esta pesquisa, objetivamos refletir, lembra que nós vamos fazer considerações? Então, objetivamos refletir por meio de abordagens conceituais sobre a importância da gestão integrada como forma de alavancar resultados de excelência na gestão pública. Então, nosso objetivo geral é refletir por meio das abordagens conceituais sobre a importância da gestão integrada como forma de alavancar resultados de excelência na gestão pública, tá?
Para conseguir alcançar este objetivo macro, consideramos 3 objetivos específicos que nos auxiliarão. São eles. Aí, de acordo com o que vocês foram escrevendo, eu pensei nesses objetivos específicos para poder tentar chegar nesse objetivo geral aqui e tentar responder aquela problemática de vocês, tá? Ó, abordar conceitos e princípios da organização pública. De forma geral, vocês vão dizer o que é a administração, o que é organização pública, o que é a organização pública, a administração pública, o que é, como ela surgiu, como ela cresceu no Brasil. Pode trazer algum exemplo comparativo de como era nos Estados Unidos, se vocês utilizarem algum autor que fala que nos Estados Unidos era assim, não esqueçam de fazer um comparativo com o Brasil, porque é interessante, vocês estão analisando a administração pública no Brasil, tá? Aí coloco quais são os princípios da administração, entendeu? Os princípios mesmo vinculados à gestão, tá? E aí faz esse princípiozinho, esse iniciozinho de conversa para o leitor se situar. Aí depois vem conhecer o significado de gestão integrada e sua importância. Tá? Então, vocês colocaram lá embaixo, lá, o que é gestão integrada e tal, façam um tópico, um subtópico sobre isso, para poder definir o que é isso. E, por fim, analisar como a gestão integrada na administração pública pode ser trabalhada. E aí, eu acho interessante vocês falarem do software, entendeu? E falar que o software pode, um software de qualidade pode ajudar a administração a desenvolver as atividades com excelência. Aqui vocês podem trazer isso, e aí podem trazer algum exemplo de software. Sugerir esses objetivos, considerando tudo que vocês colocaram no papel e tudo que vocês colocaram nos subtópicos. Assim não haverá necessidade de pesquisar um novo material, podendo aproveitar tudo que já está escrito. Daí vai ficar faltando aqui, Murilo, só a metodologia e as seções do artigo, tá? Parágrafo pequenininho também, a Juliana já viu como é que faz nos outros trabalhos, e aí, você recebeu, né, Juliana, o material lá de metodologia? Sim. Está conseguindo fazer? Você conseguiu ver as partes lá que eu destaquei em colorido? Sim, você está falando do outro trabalho? Do arquivo lá da Minaio e acho que foi do Gil que eu te mandei, ou foi do Freitas? Sim, mas era para os meninos, né, fazerem, eles que estão fazendo. Ah, tá. Mas então aí passou para eles, né? Passei. Ó, aí com base, Murilo, com base nesses objetivos específicos aqui, nesses 3 objetivos específicos, eles vão dar a base para que você consiga abordar os tópicos. Então, se o primeiro objetivo era abordar os conceitos e princípios da organização pública, então nós podemos trazer conceituando a organização pública e seus princípios norteadores. Deixa eu ver o que é esse azulzinho aqui. Normalmente eu coloquei o azulzinho, porque ele vai para... Neste trecho em azul, está mais ligado ao que foi proposto no objetivo específico 2, que conceitua gestão integrada, portanto, poderá ser utilizado depois. Agora é hora de falar sobre a organização pública e os princípios. Esse daqui, vocês vão ter que desenvolver ele todo, tá bom? Esse aqui. Eu vou ver se eu acho algum material também, e se eu achar, eu mando para vocês. Mas já procurem aí, porque esse primeiro tópico a gente vai fazer conceitos da organização pública e princípios norteadores, tá bom? Isso daqui vai ficar lá para o segundo.
Para estudar, aqui, eu deletei isso daqui, vocês colocaram da organização pública, né? Para estudarmos e trazermos conceitos relevantes sobre a organização pública e seus princípios, iniciaremos nossa abordagem trazendo o conceito básico de Chaves e Albuquerque, que nos ensinam sobre a organização social como preceito fundamental. Tudo que eu colocar, Murilo, assim, grandão aqui, de sobrenome, é para que vocês se atentem aos autores, às bibliografias que vocês utilizaram e que é obrigatório constar lá nas referências, tá? Então, como um conceito para o funcionamento de toda a sociedade. Mais frequentemente, essa organização é permeada de discursos e ideias que não necessariamente. Ah, tá, entendi aqui, sim. Que nos ensinam sobre a organização social, como o preceito para o funcionamento de toda a sociedade. Mas, frequentemente, esta organização é permeada por discursos e ideias que não necessariamente promovem o bem-estar coletivo, visto que os interesses de diferentes classes podem variar. Aí eu coloquei essa premissa, pode nos levar e tal, aqui, Chaves Albuquerque, que era o que vocês tinham citado, isso pode sair daqui. Nós colocamos ele aqui no início, tá vendo, Murilo? Então, se a gente colocou ele aqui no início, não precisa constar aqui. Ao aprofundarmos no conceito de organização pública, achamos oportuno trazer o ensinamento de Maximiano 2000, que a conceitua como a gestão de uma entidade na qual várias pessoas convivem, necessitando, portanto, de uma administração eficaz para organizar o ambiente que estão inseridos. Esse trechinho aqui, eu acho que tem a ver também com aquela parte lá da administração interna, tá bom? Aquela lá que eu coloquei lá. Eu entendi que isso daqui é um ambiente interno. Em outras palavras, o autor quis dizer que, para a organização ou administração pública, esse gerenciamento pode compreender qualquer ação, e aí vai no restante lá do conceito do Maximiano. Tudo que tiver riscadinho aqui, vocês realmente podem tirar, tá? Maximiano 2000. Por que eu estou tirando esses autores aqui do final, Murilo? Porque vocês fizeram uma citação, eu estou entendendo que isso aqui é uma citação indireta, e quando você faz uma citação indireta, normalmente você começa dizendo quem é o autor, e aí você vai falando nas palavras suas de pesquisador, aquele conceito trazido pelo autor. Ele não fica aqui no final do jeito que vocês estão colocando, tá? Por isso que eu estou tirando tudo. Em termos amplos, deixa eu ver. Ah, tá, isso aqui foi uma frase solta que ficou. Tá vendo que vocês colocaram uma aspas aqui? Então, eu entendi isso aqui foi uma citação direta, mas ela ficou solta aqui num parágrafo. Isso daqui não pode acontecer, tá? Em termos amplos, administrar consiste em gerir interesses em conformidade e tal. Mais para frente, se vocês quiserem usar essa citação, vocês podem. Porém, ela não é aqui solta desse jeito, sem comentário nenhum. Então, eu tirei. Corroborando com o autor, Almeida e Durda. Aqui é Durda mesmo ou é Druda? Murilo. Oi, Aqui é Almeida e Durda ou Almeida e Druda? eu acho que é Duda. Duda. Eu acho que é Duda. Tá, vou deixar ele grande aqui para vocês pesquisarem Dá uma depois, tá olhada. bom? Só para você dar uma olhada para ver se é isso mesmo. Também destacam, e aqui é, também destacam que aí, aqui, ó, isso daqui é uma citação direta, ela tem mais de 3 linhas, né? Então, aí eu coloquei aqui, ó, ela tem que estar aqui, alinhada a 4 centímetros,
ela é tamanho menor, todo o parágrafo, todo o texto tem 12, tá vendo aqui, está em fonte tamanho 12, então as citações serão uma fonte menor, então no caso 11. Destacam que aí quando a gente colocar uma citação direta assim com mais de 3 linhas, você fala, corroborando com o autor, quem é o autor? Corroborando lá com Maximiano. Almeida e Durda também destacam que, aí você coloca, fez a citação, e no parágrafo logo seguinte, você tem que fazer um link, você tem que fazer uma conexão com essa citação. Não, a gente não pode fazer uma citação e largar ela solta, entendeu? Então, você precisa iniciar o próximo parágrafo falando um pouco sobre ela, dando um destaque para ela, uma conexão, fazendo uma conexão com a sua próxima abordagem. Ó, aqui falou sobre a administração pública, refere-se à gestão de bens e interesses que caracterizam a comunidade em nível federal. Aqui, de novo, está caracterizando a administração pública, a gente está trazendo de novo um conceito. É obrigação do administrador garantir transparência das ações relacionadas a essa gestão sob o risco de incorrer nos atos administrativos. E administrativos. Isso daqui tem a ver com os princípios. Isso daqui já dá uma brechinha para vocês começarem a falar dos princípios, tá? Então, eu coloquei assim, ó, o papel do gestor público, administrador público, tem grande importância, como observamos no trecho acima, uma vez que a administração gera recursos e interesses do bem comum para a sociedade em geral. Faz-se necessário primar pela observância dos princípios legais, pois, do contrário, haverá uma aplicação de sanções administrativas, até penais, a depender do caso. Então, esse trechinho aqui comentou o que estava escrito aqui em cima. O desempenho do gestor público, aí eu deixei isso daqui que vocês fizeram, ficou legal. Só que aí, esse trecho aqui é com base no ensinamento do Meirelles ou da Almeida e Durda, porque a minha dúvida não foi com relação ao que está escrito, ficou bem legal. É quem que é o detentor da ideia original? É o Meirelles ou é o Almeida e Durda? Precisa rever isso daqui, porque senão vai ficar de acordo com o Meirelles, esses deveres incluem a obrigação de agir, o dever da eficiência, o compromisso com a probidade e a obrigação de prestar contas. Almeida, do 2020. É de acordo com o Meirelles ou Almeida? Tem que ver isso daqui, eu vou continuar deixando em vermelho. Outro princípio que ressaltamos aqui é o da seara jurídica, que orienta a administração pública, tanto de forma explícita quanto implícita, sob pena de configurar atos de improbidade administrativa conforme estabelecido no artigo 11 da Lei 8.429. Cadê o princípio? Tá vendo? Qual que é o princípio que está aqui na seara jurídica, que é dessa legislação aqui? Entendeu a minha pergunta? Porque vocês falaram sobre o princípio e orienta a administração pública, isso aqui, a administração pública, tanto de forma implícita quanto explícita. Tudo que está em preto aqui foi vocês que colocaram. Eu só mudei o jeito que vocês começaram o parágrafo. E aí vocês falam que é esse princípio estabelecido no artigo 11 da lei, mas cadê o princípio? É bom trazer ele, tá? É bom deixar ele claro aqui, tá bom? Esse trecho ficou sem sentido e perdido e sem conexão. Podemos perceber a relevância da administração pública na estrutura do Estado, em sua esfera administrativa,
para a consecução do bem público, a manutenção da ordem interna, a organização e o fortalecimento de setores socialmente ativos, assim como a prestação de serviços que visam o progresso coletivo. Eu achei meio sem sentido, ele ficou sem conexão com esse parágrafo anterior, que ele deveria fazer conexão com o parágrafo anterior, que falou desse princípio do artigo 11, tá? Então, assim, não é que ele ficou sem sentido no contexto geral da pesquisa, mas ele não fez conexão com o parágrafo anterior. Lembra das aulas da professora Silvéria, quando ela pedia para vocês ficarem escrevendo bastante, e falava sobre conexão, coerência e coesão. Tem que ter coerência, tem que ser coerente aquilo que você está escrevendo, e ele tem que ter coesão, ele tem que ser uma coisa coesa e que tenha conexão entre os parágrafos, porque senão você começa a falar uma coisa e de repente para, e aí você não sabe se você mudou de assunto, o leitor não sabe se você mudou de assunto ou não. Tá? Então, é por isso que por isso que eu chamo a atenção desses parágrafos e coloco, ficou sem conexão. Ó, aqui não precisa ser outro tópico. Continuando nossa abordagem sobre os princípios da administração pública, se antes você já falou do primeiro princípio na esfera jurídica lá, então, continuando nossa abordagem sobre os princípios da administração, cumpre-nos destacar que, para que ela alcance o pleno desenvolvimento, é crucial observar e aderir a todos os princípios que eu notei. Aí você fala aqui dos princípios e tal, bacana. Na administração pública, o Murilo você já ouviu falar do LIMP? O LIMP são os principais princípios da administração, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, publicidade e eficiência. LIMP, entendeu? E aí é bem interessante você dar foco neles, tá? Ao aplicar e promover esses princípios, há também a promoção da gestão integrada, um conceito que discutiremos no tópico seguinte. Aqui eu já coloquei um linkzinho para o leitor saber que a gestão integrada vai ser tratado no próximo subtópico, que é o nosso segundo objetivo específico, tá? Aí aqui vocês colocaram Chaves de Albuquerque, vou colocar ele grandão aqui. Todas as vezes que vocês fizerem uma citação e for cópia literal, vocês têm que obedecer às regras da ABNT, para que não seja considerado plágio. Da forma que vocês têm colocado no texto, não consegui identificar se é ou não uma citação, mas fico alerta para que não haja prejuízos posteriores, tá? Então, aqui foi mesmo só para poder ressaltar, para vocês não esquecerem de colocar as normas certinhas de acordo com a BNT, tá? Aí vocês falaram de novo sobre o princípio e o artigo 5º da Constituição Federal. Aí aqui falaram da moralidade. Também trazemos ao conhecimento do leitor dois princípios bastante correlacionados entre si, publicidade e eficiência. Então, aqui, a relação entre esses dois está no fato de que um obriga o agente público a divulgar. Tudo foram vocês que escreveram, eu só reelaborei a escrita, tá? Ó, aqui o LIMP que eu falei, tá? Aí vocês colocaram aqui uma citação, deixa eu ver, ela ficou certinha, tá tamanho 11. Ó, esse daqui eu coloquei, novamente presumi que este trecho acima é uma citação direta, e como tem 3 linhas, mais de 3 linhas, é necessário adequar às normas da ABNT.
Então, vem 1, 2, 3, 4 linhas. Ele já tem 4 linhas, então precisava destacar, recuar ele para 4 centímetros, tá? Aí vocês colocaram segundo Fernandes, tá? Lá a gente já tinha colocado o que a gente ia tratar no tópico posterior, né? Então, o nosso tópico 2.2, sobre a gestão integrada e sua importância para a administração pública. Aí, lá aquele trechinho azul, Murilo, vocês trazem para cá, tá? Tragam ele para cá. A gestão integrada envolve a colaboração. Tá? Com este pensamento, iniciamos o nosso tópico, que abordará diretamente a gestão integrada e sua importância. E aqui vocês colocam esse autor, não sei como que fala, como que pronuncia isso daqui, não. Scheibe, Caibe. Esse autor aqui, ele trouxe, vocês colocaram aqui, ó, segundo Chiavenato, citado por Scheibe, 2005, conceitua. Como normalmente, quando nós temos um autor que ele é citado por outro, a ABNT, ela pede para você colocar aquele APUD. Só que o APUD, normalmente você usa quando você vai citar trecho de obras e que o pesquisador não conseguiu, de maneira alguma, consultar a fonte original. Então, por exemplo, às vezes é uma ideia vocês, vocês querem citar, vocês querem trazer a citação de uma fala, de um trecho do Chiavenato, que é lá de 87. Eles não tiveram como acessar esse livro lá de 87. Não teve como consultar a fonte original dele. Aí sim você traz uma fala de um autor que citou a obra dele, aí vocês usam o APUD. Você está entendendo? Do contrário, vocês vão direto na fonte, que é o Chiavenato, lá no que ele falou. Não precisa dizer que foi o Scheibe que citou o Chiavenato, tá bom? Então, prestem bastante atenção nisso aqui, ó. Completando este conceito, o mesmo autor cita esse ciclo aqui, ó, pode colocar um nome completo dele, tá? Então, se autor cita fulano de tal ciclo, ao definir que o SGI, Sistema de Gestão Integrado, SGI, é também uma abordagem de política de gestão, tá? O que eu coloquei aqui? Ah, tá. Da mesma forma que vocês estavam colocando lá, projeto, eu vi que vocês citaram várias vezes a terminologia empresa. Lembre-se que o nosso foco aqui é administração pública. Então, não adianta vocês ficarem trazendo conceitos de terminologias que são aplicadas à iniciativa privada. Lá nos resultados de discussões, vocês podem até fazer um paralelo, mas como forma de vocês fazerem a discussão e trazerem um pouco da opinião de vocês, mas não nos conceitos agora, porque o nosso foco é falar de administração pública, tá bom? Foi por isso que eu coloquei isso daqui, Murilo. Ó, tá vendo? Vocês colocaram empresa aqui. Aí, porque, ó, empresa aqui, porque se vocês ficam citando muito isso, ó, de repente, pensa assim, o leitor começou lendo administração pública, princípios e tal, e não sei o que é administração pública. De repente, quando você coloca conceitos que são aplicados somente à iniciativa privada,
Aí o leitor para e fala assim, uai, mas ele já mudou? Não estava falando da administração pública agora há pouco, já está falando da iniciativa privada? Isso confunde a cabeça do leitor. Tá? A gente tem que primar pelo, pela ideia de que é sempre o leitor. A gente escreve para alguém ler, entendeu? A gente escreve para divulgar para alguém. Então, a gente tem que ter isso sempre em mente, tá? Você tem que ver, como é que o leitor vai entender isso aqui? Como é que o leitor vai perceber o que eu estou dizendo? Será que o leitor está compreendendo que eu estou tentando falar com ele? É isso, isso, isso? Tem que ficar atento. Aí tá. Isso daqui pode finalizar, só se atentem às terminologias, revisem essas terminologias aqui, tá? De empresa, para poder ver. Não estou falando para deletar tudo, não. Estou só falando para poder ver se realmente isso daqui são conceitos aplicados só para a empresa. Aí o terceiro aqui, o planejamento estratégico para o desenvolvimento da gestão integrada nas organizações públicas. Ó, é o nosso objetivo específico 3. Na gestão governamental, o ato de planejar começou a se destacar no fim do século XVIII e início do século XIX. É o que afirma o autor Jacobo, 2006. Naquela hora lá, que eu falei para vocês, lá, que eu deixei lá, que era para tomar cuidado para que não fosse mais à frente considerado plágio, era isso que eu estava falando aqui, ó. É importante, logo no início, falar que a ideia a seguir não é de vocês, é de alguém, no caso aqui, do Jacobo. Além do mais, do jeito que vocês colocaram aqui, ó, no finalzinho, está parecendo que foi uma citação. E não foi uma citação, porque eu não estou vendo a formatação dela aqui, entendeu? Cadê a citação aqui? Não tem. Então, bora tirar. O autor destaca que foi após a Segunda Guerra Mundial e tal, tal. Aí isso daqui vai sair, essas coisinhas aqui. Ó. Você já tinha, para não repetir aqui, Jacobo e Jacobo aqui em cima a gente colocou ele, Jacobo 2006, só repete, o autor destaca que após, quem que é esse autor? É o Jacobo, que a gente já falou aqui, tá? Jacobo 2006 diz que apesar do planejamento ter surgido na década de 60, eu tirei nos anos 60, 1960, eu coloquei na década de 60. É só uma questãozinha mesmo de adequar a linguagem. Foi em 1970 que ele se tornou amplamente adotado no setor privado. Deixa eu ver o que está escrito aqui, deixa eu ler esse parágrafo todo. Vamos lá. Ao longo do tempo, várias metodologias de planejamento foram desenvolvidas e empregadas em resposta às distintas realidades e desafios. Ainda no ano de 1960, a atenção voltou-se para... Isso aqui precisa rever, tá, Murilo? Voltou-se para o quê? Será que é para o planejamento? Eu acho que é isso daqui. A atenção voltou-se para o planejamento de longo prazo, que isso daqui foi logo depois da tal da crise econômica lá.
cujo objetivo era projetar o futuro com base em tendências abrangentes e na análise da recombinação de produtos ou serviços do passado. Jacobo 2006 diz que, apesar do planejamento estratégico ter surgido na década de 60, como Jacobo 2006, diz que, apesar do planejamento estratégico ter surgido na década de 60, como instrumento viável para lidar com as novas situações, foi em 1970 que ele se tornou amplamente adotado no setor privado e, a partir dos anos 80, no setor público. Tá bom. Aí, aqui, o Jacobo traz mais alguns conceitos. Aqui também. Isso aqui foi o que eu peguei e levei lá para cima. A mesma coisa que vocês deixaram ali é o que eu levei lá para cima. Gavenato. Aqui. Isso daqui eu levei lá para cima. O autor acrescenta que, por um lado, é essencial que esta dinâmica faz com que... Isso aqui, Murilo, eu estou deletando porque vocês já devem ter lido, e aí vocês sabem que era só mesmo para poder deletar. Tá? É bem pouca coisa, ó, que eu coloquei em vermelho aqui, é bem pouca coisa que eu tirei. Necessário que haja mudanças, pontos como a criatividade, comprometimento, disciplina e habilidades gerenciais, juntamente com a disposição para abrir mão, não, a disposição de abdicar de certos hábitos, de abdicar de certos atos e comportamentos não podem ficar fora das ações de planejamento e fazem do processo tomada de decisão. Lembra o autor. Quem é o autor? O Jacobo. Esse trechinho azul aqui, na verdade, planejamento, eu coloquei assim, isso já foi dito e está um pouco repetitivo, então eu sugiro que vocês transformem essa fala do autor no momento de reflexão do grupo e que aproveitem essas palavras para expressar o entendimento de vocês até agora. Dessa forma, vocês aproveitam para inserir no artigo o lugar de pesquisadores. Ou vocês podem, sabe, fazer o quê? Pegue esse trecho aqui, e aí é o que eu estou falando, segue esse mesmo conselho aqui. Falem de acordo com o entendimento de vocês, leva isso daqui lá para os resultados e discussões, tá? Leva isso daqui para lá. Levar para resultados e discussões. Levem para lá junto com aquele outro trecho que eu já tinha comentado. Tais desafios. Além disso, essas organizações muitas vezes se caracterizam por sua estabilidade. Aqui é estabilidade mesmo, ou vocês quiseram dizer estagnação?
Ó, eu vou ler aqui, ó. Além disso, estas organizações muitas vezes se caracterizam por sua conformidade com as práticas ultrapassadas, modelos de gestão centralizados, estruturas hierárquicas rígidas, lentidão na tomada de decisões e resistência à mudança. Tá vendo que tudo isso daqui deu a entender que é uma estagnação, é uma falta de evolução, não é estabilidade, porque estabilidade é uma coisa estável, dá a entender que houve uma mudança, houve uma movimentação até que ela conseguiu atingir a estabilidade. Então, estabilidade é uma coisa, estagnação, que eu achei mais adequado para essas práticas ultrapassadas, gestão centralizada, estrutura hierárquica rígida. Isso daqui dá mais a entender para aquelas, é mais uma característica daquelas instituições estagnadas e não estáveis, tá? Então, eu vou continuar aqui com esse vermelhinho aqui para vocês pensarem um pouquinho. É estável ou estagnada, tá? Tira o Jacobo desse final, leva ele aqui para o início, tá? Tira ele do final e leva aqui para o início. Neste cenário, concluímos que o planejamento estratégico na administração pública tem revelado uma considerável fragilidade, podendo, inclusive, ser influenciado por diversos fatores políticos. Sua aplicação de forma... Olha, esse finalzinho aqui, Murilo, ele ficou muito interessante. Esse finalzinho aqui, se você prestar bastante atenção nele, onde vocês colocam, adiantando que o planejamento estratégico revela uma considerável fragilidade da administração, ou seja, por que o planejamento estratégico está revelando essa fragilidade? Porque, então, diante de toda a pesquisa, porque, então, ele não está sendo bem aplicado. Os princípios administrativos não estão sendo bem aplicados, ou até não estão sendo observados. Isso daqui dá toda a estrutura para vocês colocarem aqueles trechos lá no resultados e discussões, e lá no final, nas considerações finais, vocês podem dizer que, diante da pesquisa, realmente o planejamento estratégico ele está sendo ineficiente, a falta de aplicação integral dos princípios administrativos, eles trazem prejuízo, porque seja qual for a atividade da administração, ela precisa ter legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ela precisa ter o LIMP, porque senão ela não poderá ofertar serviços de qualidade para a sociedade, e não haverá o quê? Não haverá a eficiente gerência interna, né? De forma que a administração possa, vamos voltar lá no início, de forma, qual é o nosso objetivo geral, que a gestão integrada possa alavancar resultados de excelência, resultados internos, na administração interna. Se não observar esses princípios legais que foi citado aqui no trabalho, então, como é que você vai fazer uma gestão integrada? Como é que você vai apresentar resultados de excelência? Não tem como, né? E aí vocês podem concluir isso lá nas considerações finais. Considerações finais não é uma conclusão fechada, considerações finais e conclusão é diferente.
Conclusão é quando você faz uma pesquisa e você chega a um resultado. Ponto. Eu concluí que, então, diante dos fatos, diante da pesquisa, diante dos dados trazidos, diante da análise dos dados, eu concluí que a gestão integrada, a falta de uma gestão integrada, ela compromete o resultado de eficiência, um resultado eficiente. Eu concluí. Nas considerações finais, você fala as suas percepções, o que é que foi percebido, o que é que foi trazido, o que é que vocês compreenderam e o que é que vocês pensam que pode ser. Então, fica tudo assim meio aberto, não fica solto, não fica sem sentido, mas fica em aberto, dando a entender que há possibilidades de se pesquisar mais, de fazer uma pesquisa mais profunda para chegar a uma conclusão, tá bom? Então, lá nas considerações finais, vocês têm como trazer as impressões de vocês a partir disso daqui. Esse concluímos aqui não é a conclusão, não, é concluir, finalizamos o tópico, né? Você pode até dizer, nesse cenário, observamos que o planejamento é a conclusão ali do tópico de vocês, não é a conclusão da pesquisa, não, tá? E aí, aqui, procedimentos metodológicos, na pesquisa bibliográfica, nos permitiu trazer e tal. Eu coloquei o quê? Verifiquem se forem esses mesmos os meios utilizáveis. Contou com o uso de obras disponíveis em meios eletrônicos, vocês trouxeram mesmo obras de meio eletrônico, livros em PDF, artigos em PDF, tá? Ou vocês também fizeram algum meio físico? Vocês colocaram aqui, contou com o uso de obras específicas, então teve alguma pesquisa de livro físico? A abordagem qualitativa nos proporcionou a oportunidade de explorar diversas perspectivas e visão sobre o assunto, enriquecendo nosso entendimento e ampliando nossa capacidade de apresentar conclusões valiosas. Vou colocar considerações, tá? Considerações. Aí eu vou assim, deixarei aqui a sugestão que tenho feito para outros grupos e caberá também ao trabalho de vocês. Coloquem alguma citação sobre o que é pesquisa qualitativa, como atua o pesquisador nesse tipo de abordagem e por que ela é adequada ao tipo de trabalho que vocês fizerem. Comentem quais foram os passos que vocês adotaram para conseguir a coleta do material, as reuniões do grupo, como é que foi a escolha dos autores que basearam as teorias descritas no artigo, como se deu a escrita, tudo o que vocês fizeram é parte da metodologia. Por isso é importante reforçar a metodologia de abordagem qualitativa, porque ela é a que mais dá liberdade aos pesquisadores para coletar material e desenvolver uma escrita a partir da visão que o pesquisador tem sobre aquilo que está escrito. Peguem autores como Carlos Gil, Minayo, Marconi, Lakatos, e tem um outro que eu passei para a Juliana também, que serve para todos vocês, tá? Lá no WhatsApp da Juliana, depois peça para ela, tá, Murilo? Resultados de discussão. No contexto trazido pela nossa pesquisa, consideramos, aí aqui, esse de pretinho aqui, isso está repetindo a mesma ideia daqui, anterior, tá? Então, não tem necessidade de dizer novamente. Para ilustrar nossa análise, resultados obtidos e discussões, elaboramos uma tabela com os tópicos relevantes apontados, conforme disposto abaixo. Aí, eu achei muito bacana essa tabela, porém, eu preciso perguntar, essa tabela, vocês mesmos criaram ela? Murilo? Aí. Murilo, tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo. Sim.
Essa tabela, então, ela é 100% a visão de vocês, vocês pesquisadores. Sim. Beleza, eu achei ela ótima. Finalmente, após a análise detalhada dos resultados apresentados na tabela acima, torna-se evidente para o grupo que a implementação de gestão, blá, 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 essa finalização de resultados e discussões ficou muito bacana, tá? Então, o que eu tenho para dizer, vou salvar aqui, deixa eu salvar como. Eu vou mandar isso daqui, gestão integrada na organização pública, data de hoje, 17 de 11. De vocês, é só fazer mesmo essas alteraçõezinhas, Murilo, tá? Não tem muita coisa. Aqui onde eu coloquei, comentem quais foram os passos que vocês adotaram e tal. Isso daqui pode ser um parágrafo, tá? É coisa pouca, não precisa. Mas é interessante para o leitor saber quais foram os passos que vocês seguiram, como é que é feita essa pesquisa, como é que vocês conseguiram esse material e chegaram a essa escrita de vocês, tá? Tem pouca coisa para poder fazer, de fato, mas aí não esqueçam de fazer as referências bibliográficas bem certinha. Isso aqui eu vou colocar de pé. E o que ficou de vermelhinho é para poder revisar. Vou fechar aqui. Eu vou parar a apresentação. Então, Murilo, ficou alguma dúvida? Tem alguma coisa que você não entendeu? Alguma coisa que você ainda precise de mais alguma explicação? Não, até o momento não. Ficou bem explicadinho. Tá, e aí, assim, eu vou passar essa gravação da aula, caso vocês queiram revisar alguma coisa, aí eu vou passar para a Juliana. Normalmente demora um pouquinho para poder chegar o link para mim, depois eu tenho que transformar ele em link do YouTube, porque fica mais fácil para vocês acessarem. Aí logo que estiver pronto eu encaminho, tá bom? Ok. Tá bom. Juliana, o outro grupo já está aí, eu vou parar a gravação por aqui, tá? Tá, eu vou mandar mensagem para ela aqui.